Se as suas cenouras parecem palitos finos, tortas, rachadas ou simplesmente não engrossam, você está falhando logo no primeiro passo do plantio. E não é falta de adubo, não é semente ruim e definitivamente não é azar. É um erro estrutural, um erro invisível, um erro que 90% dos jardineiros cometem antes mesmo da semente tocar o solo. E deixa eu te dizer uma coisa com total autoridade. Você não precisa de 10 anos para descobrir isso. Você só precisa corrigir uma falha fatal hoje. Porque cenoura não perdoa solo errado. Ela não se adapta, ela não dá um jeitinho. Ou o ambiente está perfeito, ou ela deforma. E ao longo deste vídeo, eu vou revelar 2 segredos que profissionais usam e quase nunca explicam para iniciantes. O segredo da peneira fina, que transforma um solo comum em um ambiente de crescimento livre de resistência. E a proporção exata do sand ratio, a mistura estratégica de areia que permite que a raiz cresça reta, grossa e sem rachaduras. Se você sair deste vídeo antes de entender isso, eu posso praticamente garantir: sua próxima colheita vai repetir o mesmo padrão de cenouras finas, tortas ou rachadas. Mas se você ficar até o final, você nunca mais vai plantar cenoura do jeito errado. Agora presta atenção, porque antes de falar da mistura perfeita, você precisa entender uma coisa fundamental. Por que a cenoura se comporta de forma completamente diferente do tomate ou da alface? E é aqui que quase todo mundo começa a errar. Agora imagine a seguinte cena. Você planta uma semente de cenoura hoje. Durante os primeiros dias, tudo acontece debaixo da terra, invisível, silencioso, decisivo. Enquanto tomate e alface desenvolvem um sistema radicular fibroso, cheio de ramificações laterais capazes de contornar obstáculos, a cenoura segue uma estratégia completamente diferente. Ela é uma raiz pivotante, uma única estrutura central, um eixo dominante, um motor biológico programado para crescer verticalmente em linha reta. Essa raiz principal não foi projetada para negociar com o solo, ela foi projetada para penetrar. E aqui começa o problema. Nos primeiros 3 a 5 dias após a germinação, a radícula emerge da semente e começa a explorar o solo. Nesse estágio, a ponta da raiz, chamada tecnicamente de meristema apical radicular, é extremamente sensível. Ela funciona como um sensor que detecta resistência mecânica, variação de densidade, diferenças de umidade e microbolsões de argila. Diferente de plantas com alta plasticidade radicular, a cenoura possui baixa tolerância a desvios estruturais no solo. Quando encontra resistência, ela não contorna, ela reage. E essa reação define o formato final da sua cenoura. Vamos dividir isso de forma técnica. Nos primeiros 3 dias, a semente absorve água e a radícula inicia o crescimento vertical. Nesse momento, o solo precisa estar totalmente homogêneo. Se houver qualquer compactação, a raiz já sofre microdesvios. Entre o 4º e o 7º dia, na fase crítica de penetração, a raiz ganha força para aprofundar. Se ela encontra um pequeno torrão de argila, uma partícula compactada ou um microseixo, ocorre um fenômeno chamado bifurcação radicular. A ponta se divide. Em vez de uma cenoura reta, você terá 2 ou 3 ramificações. É aqui que nascem aquelas cenouras deformadas em formato de garfo, e isso acontece em menos de uma semana. Do 8º ao 14º dia, se a raiz conseguiu descer reta, ela começa a expandir lateralmente. Mas se o solo possui compactação irregular, essa expansão encontra resistência desigual, gerando cenouras finas, estrangulamentos ou rachaduras futuras. E o mais cruel, você só verá isso meses depois. A maioria das pessoas comete o erro de plantar em terra comum de jardim ou substratos comerciais que parecem macios, mas não são homogêneos. Eles escondem variações microscópicas de densidade e pequenos blocos de argila. Imagine tentar empurrar uma agulha perfeitamente reta através de camadas de espuma e borracha. Ela entorta. É exatamente isso que acontece com a raiz da cenoura.
Não é culpa sua. Você nunca foi ensinado a enxergar o solo como uma estrutura física com resistência mecânica variável. Cenoura não falha por falta de fertilizante, ela falha por resistência estrutural. Ela precisa de baixa compactação, textura uniforme e ausência total de barreiras físicas. Se o solo não for praticamente aerado e peneirado ao extremo, a deformação é inevitável. Agora que você entendeu o problema real, a pergunta é: como criar um solo que a raiz atravesse como se estivesse descendo por manteiga? É aqui que entra a verdadeira transformação. Agora eu vou revelar a alquimia do solo, a mistura exata na proporção profissional que separa cenouras comuns de cenouras perfeitas. Agora que você entendeu que o problema não é adubo, mas resistência mecânica, chegou a parte decisiva. A alquimia do solo. Cenoura não cresce em terra comum. Ela cresce em um meio estruturalmente planejado. A fórmula profissional é simples, mas precisa ser executada com precisão absoluta. 2 partes de terra de vaso fina e peneirada. 2 partes de areia fina de construção. 1 parte de composto orgânico extremamente fino, preferencialmente humus de minhoca bem curado. Essa é a proporção exata. Nem mais areia, nem menos areia, nem excesso de matéria orgânica. Isso é o que os produtores de elite fazem quando querem raízes retas, grossas e uniformes. Agora entenda o papel de cada elemento. A terra peneirada fornece base estrutural e retenção equilibrada de umidade. O humus entra como fonte estável de matéria orgânica fina, estimulando o crescimento radicular contínuo sem criar bolsões irregulares. Mas o verdadeiro protagonista aqui é a areia. E não é qualquer areia, é areia fina de construção, lavada, com granulometria uniforme. A areia não está ali para nutrir, ela está ali para criar microcanais físicos. Esses microcanais funcionam como trilhos invisíveis, reduzem atrito, diminuem resistência mecânica, permitem que a raiz pivotante deslize para baixo sem sofrer pressão lateral desigual. Sem areia suficiente, o solo se comporta como uma esponja compactável. Com areia na proporção correta, ele se comporta como um meio aerado e estável. Agora vem o ritual que 90% das pessoas ignoram: a peneira fina. Cada componente, repito, cada componente precisa passar por peneira de malha fina. Terra de vaso? Peneire. Areia? Peneire. Humus? Peneire. Se ficar um torrão do tamanho de uma ervilha, você já criou um obstáculo. A textura final precisa lembrar farinha grossa. Quando você passa a mão, deve parecer veludo seco, sem pedras, sem fibras longas, sem grumos. Isso não é exagero. É engenharia de solo aplicada à raiz pivotante. Misture bem até que a cor fique uniforme. Nenhum ponto mais escuro de matéria orgânica concentrada, nenhuma faixa mais clara de areia isolada. Agora faça o teste mais importante, o teste de umidade, o toque de mestre. Pegue um punhado da mistura levemente umedecida e aperte na mão. Ela deve formar uma bola coesa. Agora, toque com o dedo. Se ela se desfizer imediatamente em partículas soltas e macias, está perfeita. Se permanecer compactada como barro, tem matéria orgânica demais ou pouca areia. Se nem formar bola, está seca demais. A mistura ideal mantém forma sob pressão, mas não mantém compactação. Esse equilíbrio é o que permite retenção hídrica suficiente para a germinação, sem gerar compactação estrutural durante o crescimento. Quando você acerta isso, a raiz encontra um ambiente homogêneo do primeiro ao último centímetro, sem zonas duras, sem camadas densas, sem surpresas. Mas existe um detalhe crítico que pode arruinar até a melhor mistura do mundo. Um solo perfeito é inútil se colocado no recipiente errado ou na profundidade errada. E é aqui
que entra o segredo do vaso fundo. Vamos falar sobre isso agora. Agora preste atenção, porque profundidade não é detalhe, é regra absoluta. A cenoura cresce para baixo antes de engrossar. Primeiro, ela constrói a base estrutural. Depois, ela expande. Se a raiz pivotante encontra o fundo do vaso cedo demais, duas coisas podem acontecer. Ela para de crescer ou ela entorta. E qualquer uma dessas situações arruína completamente o resultado. Para padrão profissional, o recipiente precisa ter no mínimo 30 a 40 centímetros de profundidade real de substrato. Não é a altura do vaso contando borda, é profundidade útil de solo. Menos do que isso, a raiz atinge o fundo durante a fase crítica dos primeiros 20 a 30 dias e perde seu eixo vertical. A partir daí, não existe correção. Isso é o que separa jardineiro comum de produtor estratégico. Agora, outro ponto decisivo: drenagem. O vaso precisa ter furos amplos e eficientes. Cenoura não tolera encharcamento. Se a água se acumula na base, ocorre redução de oxigênio no solo. Sem oxigênio, a raiz sofre estresse fisiológico. Com estresse contínuo, surgem fungos e apodrecimento radicular. Encharcamento mata a cenoura silenciosamente. Solo leve com drenagem excelente cria oxigenação constante. Oxigenação constante mantém crescimento contínuo. Agora vamos falar sobre o momento mais subestimado do plantio, a distribuição das sementes. As sementes de cenoura são minúsculas, parecem pó, e é aqui que a maioria erra. As pessoas despejam sementes demais no mesmo ponto. Resultado: competição intensa, sombras radiculares, cenouras finas e alongadas tentando disputar espaço. Mesmo que você faça desbaste depois, o estresse inicial já comprometeu a uniformidade. Existe um truque simples e extremamente eficiente. Misture 1 colher de chá de sementes com 3 colheres de sopa de areia fina e seca. Areia totalmente seca. Misture bem, até que as sementes fiquem distribuídas de forma homogênea. Essa técnica cria um diluidor natural. Agora faça sulcos rasos, com aproximadamente meio centímetro de profundidade. Apenas 0,5 centímetros. Mais fundo que isso, a germinação fica irregular. Mais raso que isso, as sementes podem ressecar. Polvilhe essa mistura de areia com sementes ao longo do sulco, sem concentrar, sem despejar tudo em um ponto. A própria areia cria espaçamento automático entre as sementes. Depois, cubra levemente com uma camada fina da própria mistura peneirada. Pressione suavemente com a ponta dos dedos apenas para garantir contato com o solo. Agora vem um detalhe crítico: a primeira irrigação. Nunca use jato forte, nunca use mangueira direta. A força da água desloca sementes minúsculas, cria bolsões e concentra tudo em um canto. Use um borrifador. Irrigue como se estivesse umedecendo farinha. Movimentos suaves, uniformes, sem encharcar. O objetivo é manter o solo úmido, não saturado. Nos primeiros 7 a 10 dias, a superfície não pode secar completamente, mas também não pode virar lama. Plantio feito da maneira certa. Profundidade correta, drenagem eficiente, espaçamento estratégico. Mas agora começa a fase que realmente decide o sucesso. Os próximos 90 dias são um jogo de consistência. Se você errar a irrigação por apenas 2 dias consecutivos, suas cenouras podem rachar. E é aqui que entra a regra da regularidade. Agora começa a fase que separa quem planta de quem colhe cenouras perfeitas. O maior mistério das rachaduras não é excesso de água. É irregularidade. A cenoura racha quando o solo seca demais e depois recebe água em excesso de uma vez. Funciona assim. Durante o período seco, o crescimento desacelera. A casca externa da raiz perde elasticidade. Quando você irriga intensamente depois desse estresse, a raiz absorve água rapidamente, expande o volume interno e a pele não consegue acompanhar essa expansão. Resultado? Fissuras profundas.
rachaduras longitudinais, perda de textura e de valor nutricional. Não é a água que machuca, é o choque hídrico. Por isso existe a regra da regularidade. Irrigue sempre no início da manhã. Nesse horário, a planta absorve água antes do pico de calor, reduzindo o estresse térmico e evaporação excessiva. Agora aplique o método mais simples e eficiente que existe, o teste do dedo. Insira o dedo cerca de 3 a 4 centímetros no solo. Se estiver úmido como uma esponja espremida, está perfeito. Se estiver seco e soltando pó, você atrasou a irrigação. Se estiver encharcado e lodoso, você exagerou. O solo deve permanecer constantemente úmido, mas nunca saturado. Regularidade cria crescimento uniforme. Uniformidade evita rachaduras. Agora vamos falar do erro nutricional que destrói raízes: excesso de nitrogênio. Fertilizantes ricos em N fazem algo que parece maravilhoso no início: folhas verdes, altas e exuberantes. Mas enquanto a parte aérea explode, a raiz sofre. O nitrogênio estimula crescimento vegetativo acima do solo. A raiz fica fina, alongada e cheia de radicelas secundárias, aquelas barbinhas. Folhas bonitas não significam cenouras grossas. Para a raiz, a prioridade é outra: fósforo e potássio. O fósforo constrói a base estrutural da raiz. Ele fortalece o sistema radicular desde os primeiros dias. O potássio é o responsável pelo enchimento. Ele regula o transporte de açúcares, aumenta a densidade celular e melhora o sabor. Potássio é o que deixa a cenoura doce e espessa. Você pode usar farinha de osso como fonte natural de fósforo. Pode usar cinzas de madeira bem peneiradas como fonte de potássio. Ou optar por uma formulação equilibrada, como NPK 04-14-08. Perceba o padrão: baixo nitrogênio, alto fósforo e potássio. Isso direciona a energia para baixo, não para cima. Agora um detalhe que muitos ignoram mesmo após o truque da areia: o desbaste. Mesmo com a técnica correta, algumas mudas nascerão próximas demais. Quando as plantas atingirem cerca de 5 centímetros de altura, observe. Escolha as mais vigorosas. Remova as mais fracas com cuidado, puxando suavemente. Deixe aproximadamente 5 centímetros de espaço entre cada planta. Espaço é liberdade radicular. E lembre-se que 10 cenouras grossas são melhores que 50 palitos finos. Consistência na água, equilíbrio nutricional correto, espaçamento inteligente. Agora suas cenouras estão crescendo como deveriam. Mas surge a pergunta final: como saber o momento exato de colher sem sair arrancando tudo e estragando o processo? Existem 3 sinais visuais que indicam que chegou a hora. Vamos finalizar com o momento da verdade. Chegou o momento da verdade. Depois de semanas de preparo correto, solo estruturado, irrigação disciplinada e nutrição equilibrada, agora você precisa reconhecer o ponto exato de colheita. Existem 3 sinais visuais que nunca falham. O primeiro é o ombro alaranjado. Observe a superfície do solo. Quando a parte superior da cenoura começa a aparecer levemente para fora da terra, formando um ombro visível, você tem o primeiro indicador. Se esse ombro estiver com cerca de 2 centímetros de diâmetro, a raiz já atingiu um bom calibre. Não é necessário arrancar para conferir, a própria planta mostra. O segundo sinal está nas folhas. Quando as folhas inferiores começam a ficar mais verde escuras ou levemente amareladas na base, isso indica redistribuição de energia. A planta está direcionando reservas para a raiz. O crescimento vegetativo desacelera. O enchimento subterrâneo se intensifica. Folhas excessivamente verdes e muito vigorosas ainda indicam fase ativa de crescimento foliar. O terceiro sinal é o ciclo da variedade. A maioria das cenouras atinge o ponto ideal entre 80 e 120 dias após a semeadura.
Variedades como Nantes tendem a ser colhidas mais próximas dos 80 a 90 dias. Já tipos como Chantenay podem precisar de mais tempo para atingir espessura máxima. Respeitar o ciclo evita tanto colheita precoce quanto perda de textura por excesso de tempo no solo. Agora, atenção à técnica de retirada. Algumas horas antes da colheita, faça uma irrigação leve. Solo levemente úmido reduz resistência mecânica e facilita a extração. Segure firme pela base das folhas, próximo ao colo da planta. Puxe verticalmente, sem torcer, sem inclinar para os lados. Movimentos laterais aumentam o risco de quebra. Se o solo estiver corretamente estruturado, a cenoura sairá inteira, reta e intacta. E quando você puxar uma cenoura grossa, lisa, simétrica, você vai entender. A textura é diferente, o aroma é fresco e intenso, a cor é viva. E o sabor? Mais doce, mais crocante, sem aquela sensação fibrosa comum de cenouras comerciais colhidas antes do ponto ideal para suportar transporte. Isso é resultado de técnica, não de sorte. Agora eu quero saber uma coisa. Se essa explicação técnica mudou a forma como você enxerga o plantio de cenoura, deixe um comentário com cenoura perfeita. Assim eu sei que você ficou até o final e realmente absorveu o conteúdo. E se você valoriza jardinagem sem mitos, baseada em fisiologia vegetal e estrutura de solo, inscreva-se para mais ciência prática aplicada à sua horta. Cultive com paciência, colha com orgulho. Até o próximo vídeo!